mais uma vez, ó Deus, seja gracioso conosco e na explanação da palavra nos edifica. Ó Deus, assim oramos no nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se. Pois bem, meus irmãos, aí está a palavra de Deus lida. Nós vamos falar nesta manhã. Temos aqui alguns minutos, para explanar a palavra de Deus. E na explanação da palavra é trazer aquilo lá do passado para ser aplicado nos nossos dias e que esta aplicação ela seja um desafio para a igreja, um desafio, para nós cristãos. Pois bem, nós estamos no Evangelho de João. João era aquele discípulo que estava sempre perto de Jesus. Eu já preguei aqui alguns dias atrás sobre João, no capítulo 13. Então, o Evangelho de João ele tem uma singularidade. Ele é diferente dos outros 3 evangelhos, porque João ele escreveu o que os outros discípulos, os que os outros evangelistas não escreveu. João viu Jesus de um ângulo diferente. Nós vemos que os outros escritores, dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles descreveram Jesus desde o início como uma criança que na manjedoura, que nasceu pequeno, cresceu, e daí por diante registraram muitos milagres de Jesus. Mas o Evangelho de João ele já começa apresentando Jesus como o Verbo de Deus, o Verbo, aquele que veio para dar sentido à oração, aquele que veio para dar sentido à mensagem de Deus. Então, Jesus é o Verbo de Deus. Então, João não escreveu tudo o que ele sabia sobre Jesus. Ele escreveu parte do que ele sabia, do que ele pôde escrever sobre Jesus. E a função de João para apresentar Jesus é para apresentar Jesus como Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Cristo é uma palavra grega para dar o nome a Jesus, a Cristo, Cristo, e no Velho Testamento era o Messias esperado. E nós vemos que o Filho de Deus era para apresentar Jesus para os gentios, enquanto que Cristo ou o Messias era para os judeus, que já tinham conhecimento, eles esperavam o Messias. Então, nós temos aqui esta pequena introdução da palavra de Deus. Agora vamos para o texto da palavra de Deus. Nós vemos aqui uma família, de início nós vemos aqui uma família que é uma família amiga de Jesus. Esse é o primeiro tópico aqui da nossa mensagem, uma família amiga de Jesus. Essa família era uma família simples, uma família comum. Aqui a Bíblia não cita os pais, os responsáveis ali, os genitores da família, mas cita somente as 2 irmãs e o irmão, Marta, Maria e Lázaro. Então, esta família, eles moravam em Betânia, um lugar que fica bem próximo a Jerusalém, menos de 3 quilômetros de Jerusalém. Então, Jerusalém, certamente naquela época, era uma cidade bem pequena ainda. E esta aldeia, por nome de Betânia, onde morava aquela família ali, aqueles irmãos, era uma aldeia pequena. E então era tudo pequeno ali, aquela cidade de Jerusalém, e também a aldeia. Não é igual hoje as cidades, a Grande Vitória, por exemplo,
uma grande cidade expandida, onde ela vai se expandindo e vai engolindo os bairros ao redor dela e assim por diante. Então, nós vemos que esse lugar onde era a residência de Lázaro, era menos de 3 quilômetros de Jerusalém. Então, ali estava a Marta, a Maria e Lázaro, que moravam ali. Nós podemos perceber aqui, pelo perfil da família, que Maria era uma pessoa assim, um pouco adolescente, nós podemos ver isso aqui, não, a Bíblia não descreve nada. Marta era a pessoa que era assim, responsável pela casa, e até porque, segundo o dicionário John Davis, Marta quer dizer senhora, então já tem uma resposta aí para aquilo que para onde nós estamos querendo ir. E agora, então, está registrado em Lucas 10, Lucas 10, 38 e 39, as passagens de Marta e Maria, João 12 também, 1 e 3, então aí tem registro dessa família. Então nós podemos perceber aí que também, apesar desta família ser uma família amiga de Jesus, essa família hospedava Jesus ali, em sua casa, ceiavam, era uma família íntima de Jesus. Mas um dia a morte chegou àquela casa. Então nós vemos aí, irmão, nós tiramos já uma lição para nós aí, que apesar de termos Jesus como íntimos, como amigos de nós não estamos sujeitos a passar por uma luta, até mesmo por uma perda ou coisa do gênero. É o contrário do que diz as pregações, essas pregações do bem-estar, de que a pessoa é vitoriosa em si, o crente e tal, ele não pode ser derrotado, ele é vitorioso. Então, isso aqui vai contra esse tipo de mensagem. Por quê? Porque nós, como crentes, estamos sujeitos a passar por momentos difíceis da nossa vida. Acidentes, enfermidades, até mesmo percas de vidas em nossa família. Mas Jesus, ele é o nosso amigo, é aquele que nós podemos, aquele que mora conosco, não só hospedamos ele, igual Marta e Maria hospedava Jesus ali, Jesus ceava, mas Jesus mora conosco, em nossos corações, na nossa igreja, nas nossas vidas, em nossa casa. Então, isso aí, contextualizando, isso aí trazendo para os nossos dias e que sirva de desafio para nós. Desculpa. Sirva de desafio para nós. Então, nós vemos aí, foi apresentada aí a família de Jesus. Agora nós vamos falar, a família de Marta, Maria e Lázaro. E agora nós vamos falar sobre o modo que Jesus, esse primeiro tópico aqui, ele está registrado do versículos 1 a 5. Então, os irmãos veem aí, do versículos 1 a 5. E depois, aí no caso, Lázaro faleceu. Jesus foi mandado avisar que Lázaro estava doente, para a morte. E agora, então, Jesus ainda demorou 2 dias naquele lugar. Jesus estava além do Jordão, no deserto, correndo dos seus algozes, dos judeus que queriam apedrejá-lo, queriam matá-lo por causa da cura do cego anterior. E nós podemos falar aqui também que esse aqui foi o último que João registrou. O último milagre que Jesus fez foi a ressurreição de Lázaro. É restituir a vida a um defunto, a um morto.
Nós vemos que Jesus já havia feito vários milagres. A transformação da água em vinho, a transformação dos pães, a multiplicação dos pães. Jesus, ele tinha feito vários milagres, é que ele irritava os judeus, os religiosos da época. Mas aqui, João, na descrição de João, na narrativa de João, esse aqui foi o último milagre que Jesus fez, e foi um golpe no adversário, foi um golpe nos judeus, nos religiosos da época, foi um golpe na morte, foi um golpe no adversário. Foi uma coisa, um milagre que Jesus fez para estremecer as bases, né, se é que o inferno existe base, né, do inferno. Então, esse último milagre que Jesus fez, Jesus sabia que eles fizessem aquilo, era fulminante para a sua vida, mas aquilo ali, conforme diz o texto, né, foi feito para a glória do Senhor e para que as pessoas ali, principalmente os discípulos, crescem no Senhor Jesus, que nós vamos falar ainda sobre isso. E agora, Lázaro morto, como o tópico 2 aqui abrange do versículos 11 a 16, o modo como Jesus trata a morte. Então, Jesus, ele trata a morte aqui como um sono. Lázaro não morreu, nosso amigo dorme. Aí os discípulos, se ele está dormindo, então tá bom, ele está são, está vivo, tá? Mas Jesus estava falando da morte, estava falando do sono que o crente passa a dormir. Então, para Jesus, a morte é um sono. E nós vemos, irmãos, que nós humanos, nós negamos a morte, nós ignoramos a morte, nós não gostamos, né, da morte de maneira alguma, nós refutamos a morte. Eu trago aqui muito bem, traz a memória aqui, como nós, né, humanos, nós negamos a morte. Certa feita, eu presenciei, eu fui um amigo que tinha perdido a esposa, repentinamente por infarto. Então, aí eu fui lá, era um domingo, igual hoje assim, eu cheguei da escola dominical, deixei a família em casa e fui lá. Chegando lá, a senhora no caixão, o esposo perto, e ele sempre falando, não, ela vai viver, ela não morreu, ela vai viver, ela vai voltar. Parece que ela está quente, ela está esquentando, porque no passado ele tinha acontecido um caso, lá na terra dele, lá do Nordeste, tinha acontecido um caso que a pessoa ficou morta há alguns momentos, e aquela pessoa, então, ela voltou a viver. Então, ali, ele se agarrava naquilo ali, e ele dizia, não, ela não morreu, ela vai voltar a viver. Então, eu fiquei lá poucos minutos, assim, talvez uma meia hora, uma hora, e vim embora, porque tinha outros afazeres em casa, mas então não pude ficar até lá o final, até do sepultamento, para ver o desfecho daquele homem ali, perto ali da sua querida esposa, antes querida esposa, né? Então, é como nós, humanos, encaramos a morte. Agora, Jesus não. Jesus, ele encara a morte como um sono. E nós vemos a palavra de Deus fala, aqueles que morrem em Cristo, eles estão dormindo. A nossa esperança é isto, né? Aquele que morreu, aquele que dormiu em Cristo, um dia ele vai ressuscitar.
nós vemos quantas pessoas amadas nossas já passaram, pessoas queridas, parentes, amigos, irmãos nossos da igreja, já passaram e para a eternidade, e um dia essas pessoas, assim também como nós, vamos ressuscitar, vamos acordar do sono. E eu posso aqui fazer uma comparação aqui, uma analogia do sono. Não é uma analogia, é uma verdade. A morte para Deus, ela é um sono, para o cristão é um sono. Aquela pessoa que morreu, que passou lá numa cama, com toda a enfermidade, com chagas ali, aqueles ferimentos de longos dias, de sofrimento, aquela pessoa que sentiu muitas dores, aquela pessoa que sofreu até morrer, agora, né, aquela pessoa acordar, imagine, meus irmãos, aquela pessoa acordar assim, conforme quando nós dormimos, cansados, né, dormimos o nosso sono noturno, e dormimos ali o sono necessário, né? Tem pessoas que dormem 8 horas, eu não consigo dormir mais do que 4, 5 horas, 5, 6 horas, quando eu durmo 6 horas para mim é muito, mas é um sono de qualidade, eu acordo descansado ali, despertado, renovado, então é um novo dia, assim também. E muito mais que isso, é a ressurreição dos fiéis, é a ressurreição do crente. Porque o crente, ele vai ressuscitar, além de não ter mais as dores, ali aquelas dores, aquelas chagas, ele vai ressuscitar como uma criança nova. Certamente, Lázaro ali, depois não vamos falar sobre isso, quando Jesus falou, Lázaro, sai para fora, depois vamos falar sobre isso aí. Certamente Lázaro saiu ali, aquele fedor, né? Aquele mau cheiro que estava ali na sepultura, porque a própria Marta falou, Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. Certamente, aquele Jesus que teve poder para restituir a vida a Lázaro, certamente até o ambiente onde ele estava, ao invés de ser um ambiente de putrefação, um ambiente de fedor, passou a ser um ambiente perfumado ali naquela sepultura. Eu creio nisso. Vamos dizer assim, um perfume de rosas, um cheiro ali por exemplo, um bebê, uma criança recém-nascida, eu não sei até quantos dias, né? Merece até a gente vê isso aí, né? Até quanto tempo depois de uma criança nascida, ela fica com aquele cheirinho gostoso de bebê, né? Aquele cheirinho, aquele perfume que só a criança tem, né? Eu não sei se é assim 6 meses, né? Não sei se é 8 meses, mas não pude perceber isso ainda, mas certamente aquele que é ressuscitado, aquele que ressuscitar, certamente ele vai, em vez de ter aquele fedor do cadáver ali, aquele fedor insuportável, ele vai ter um cheiro novo, um cheiro de rosa, um cheiro de bebê, vamos dizer assim, de criança recém-nascida. Então, é a maneira como Jesus trata a morte. Ele próprio disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então, Jesus, ele trata a morte como um sono. E agora nós vemos, né, os limites dos versículos 17 a 19, nós vemos ali, rapidamente, porque o nosso tempo está esgotando, como os judeus que tinham vindo de Jerusalém, da circunvizinhança, para consolar Marta e Maria ali, as 2 irmãs que haviam perdido o irmão querido, o Lázaro. E nós vemos então que eles vieram para consolá-las. Então nós vemos aí os limites nossos como humanos. Irmãos, quando
morre uma pessoa, nós tivemos há alguns dias atrás, o sepultamento aqui um velório aqui na nossa igreja, de um jovem ainda, um senhor jovem, ou jovem senhor, entenda conforme quiser, que faleceu de acidente e ficou aqui na nossa igreja. Ele não era da nossa igreja, mas ficou aqui, porque tem parentes, né, aqui inseridos na nossa igreja. Então, a gente vê, e eu sou assim, muito chegado àquela família, mais de 30 anos que eu conheço aquela família. Eu conheço aquele menino desde antes dele nascer, seria uma coisa assim, meia estranha, né? Mas eu vi a mãe dele, grávida dele. Eu lembro muito bem quando ele nasceu, quando ele cresceu, com adolescente, jovem. Então, eu ali perto da família ali, o que a gente pode fazer, né? A gente só pode fazer é chorar junto àquela pessoa, igual os judeus aqui vieram chorar com Maria, com Marta e Maria. Então, a gente só pode dar a palavra, tudo que a gente pode fazer, é dar uma palavra de conforto, uma palavra de apoio, a presença, né, o pregador, trazer uma palavra ali de conforto, mas Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele consola os corações, o Espírito Santo de Deus consola e conforta os corações, mas nós, como humanos, nós somos limitados diante destas situações. Eu tenho uma expressão, eu gosto de sempre falar uma coisa que eu aprendi e que eu faço, e que eu penso e faço. Aquilo que eu posso fazer, eu faço. Aquilo que gasta o meu suor, o meu esforço físico, seja, né, até o extremo mesmo, eu faço. Então, eu faço aquilo que eu posso fazer. Mas aquilo que eu não posso fazer, é Deus que faz por mim. Então, nisto aí, eu descanso. Então, essa experiência eu passo, né, para a igreja, para os irmãos aqui presentes, para aqueles que estão nos ouvindo, também à distância. Então, isso aí é os limites humanos, que está registrado dos versículos 17 a 19. Nós estamos passando aqui, irmãos, assim, fazendo um resumo, porque o nosso tempo aqui, ele esgota. E agora, então, nós vemos aqui dos versículos 20 a 26, nós vemos aqui duas irmãs, as mesmas palavras a Jesus, a mesma inquirição a Jesus, mas resposta diferente de Jesus, respostas diferentes de Jesus. E nós vamos ver isso agora. Nós vemos que Marta, ela chegou perto de Jesus. Aqui vale a pena, não é que os outros não valham a pena ler, mas aqui nós vamos ver aqui esses versículos. O versículo 20, pegar a Bíblia aqui para aproximar do grau do óculos, porque óculos ajuda, mas também é problemático, né? Versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta, vamos um pouco de água. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Então, depois os irmãos vão ver que Maria também vai repetir as mesmas palavras. Mas a ação de Jesus ali, a resposta de Jesus foi diferente. Nós vamos ver isso aí detalhadamente. Não teria morrido meu irmão, versículo 21. 22.
mas está sendo projetado ali, viu, irmãos? Versículo 22, os irmãos podem acompanhar. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então, nós vemos que Marta, ela cria que Jesus podia fazer algo para Lázaro. Mas é aquele crer, assim, meio termo, e aquele meio mais para menos do que para mais. Então vamos dizer assim. Então agora diz assim a palavra de Deus. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor. Respondeu ela, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Nós já falamos sobre isso aí. Cristo para os judeus, Filho de Deus para os gentios. Então aqui foi a fala de Marta. Então, ali Marta com Jesus teve tipo uma discussão. Jesus falava uma coisa, Marta replicava. Jesus falava, então havia ali tipo uma discussão ali com Marta. Aí vamos seguir em frente, versículo 28. 28 está projetado ali. Tendo dito isto, retirou-se, no caso de Marta. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Então vejam bem, Marta, ela foi lá, deixou Jesus lá onde ele estava, perto ali, certamente na porta da aldeia ali, do vilarejo onde eles moravam. Jesus ficou ali e foi lá falar com Maria. Ela certamente chegou perto de Maria e disse, ó, o mestre chegou e ele te chama. Jesus chegou e ele te chama. Os demais não ouviram aquela palavra. Então Maria, quando ouviu aquilo, ela saiu apressadamente para ir ter com Jesus. Quando os judeus que estavam ali viram aquilo ali, aquela Maria sair correndo, eles pensaram que ela tinha ido ao túmulo para chorar, e eles acompanhou aquela multidão ali, não sei se é multidão, mas algumas pessoas ali, que estavam ali naquela casa, saíram para ver, para consolar, continuar, para ir chorar junto com Maria, o que aconteceu realmente no desfecho aqui. Versículo 28 a 35, 20 a 27 fala de Marta, 28 a 35 fala de Maria, né? 28, já lemos o 28. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa, versículo 29, e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao templo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, então ela repete as mesmas palavras de Marta,
Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Aí, quando Jesus, nós vemos que ali a atitude de Marta foi uma atitude de discutir com Jesus, vamos dizer assim, né, replicar as palavras de Jesus. Certamente ela estava até em pé ali, falando, debatendo com Jesus. Agora Maria não, Maria, ela chega e prostra-se aos pés de Jesus. Nós vemos que essa Maria, ela, né, o capítulo 12 fala muito bem dela, quando Marta estava ansiosa ali para cuidar da casa, e Maria, aos pés de Jesus ali, ungiu Jesus e chorava aos pés de Jesus, enxugava ali os pés de Jesus com o próprio cabelo, né? Então ela estava aos pés de Jesus, era uma característica de Maria. E aqui ela, então Jesus, vendo ela chorar, Jesus vendo-a chorar, versículo 33, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Então Jesus, ele agitou ali no espírito, ele agitou, com Marta e diz a palavra que ele agitou em si. Aqui, ele agitou em espírito, não com Marta não, vai dizer mais à frente, que ele agitou em si. Então, aqui ele agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Aí Jesus chorou. Então, versículo 36, então disseram os judeus, vede quanto o amavam. Vede quanto o amava. Aí, então ali chamou a atenção deles, né, eles ali chorando, todos ali chorando, Jesus também. Aí os judeus, vede como eles o amavam. E agora então, versículo 37, mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Então aqui, o objetar aqui, enquanto que uns, eles creem, outros objetaram ali, objetar é impugnar, é contestar aquilo que estava sendo falado, as palavras de Jesus. Ali os judeus, então, uma parte dos judeus contestando aquela veracidade de Jesus. E agora, então, versículo 38, Senhor, nós estamos até o versículo 35, Jesus chorou, e então nós vemos aqui a ação de Jesus, duas irmãs, as mesmas palavras, mas a ação diferente do Senhor Jesus, ações diferentes. Agora nós vamos ver sobre isso aqui, esta ação de Jesus, porque com Marta ele reagiu de uma maneira e com Maria de outra maneira. Então, com Marta, Jesus agiu com uma autoridade. Você crês isto? Eu sou a ressurreição e a vida. Então, aí nós podemos ver, quando com Marta, então ele fala com toda a autoridade, uma autoridade veraz. Agora, com Maria, ele chora. Como nós podemos... Será que nós podemos ver, numa parte, um Jesus forte ali, que enfrenta uma situação, e na outra, um Jesus fraco, um Jesus sensível, que chora à toa?
que separa uma situação de outra são minutos até. Mas nós vemos aqui agora o desfecho aqui desta situação. Segundo o escritor Tim Keller, é um escritor presbiteriano dos Estados Unidos, ele escreveu no seu livro Encontros com Jesus, e ele escreveu sobre isso aí. Jesus, com Marta, ele se comportou como a sua natureza divina, aquele que tem toda a autoridade, como Deus, e com Maria, ele comportou com a sua natureza humana, é aquele que sente, né? Aquele que vê uma situação e sente. Então, é por esta causa, estou respondendo aqui, segundo Timóteo Keller, no seu livro Encontros com Jesus, irmão, depois pode procurar, esse livro é acessível, encontre-se nas livrarias, para ser adquirido. Então, é um livro muito bom, e então aí está explicado o porquê disso aí. Duas irmãs, as mesmas situações, às vezes que elas, Marta e Maria, elas disseram: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Às vezes é próprio de nós humanos condicionar a grandeza de Deus, a soberania de Deus, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus ao nosso alcance, aquilo que nós pensamos. Então isso é próprio nosso, mas que de hoje em diante nós possamos pensar nisso aí e não condicionar isso, não pegar a grandeza de Deus e pegar e querer colocar dentro de uma caixinha ali. Isso é condicionar. Nós vemos, quando recebemos no correio as encomendas, agora já tem moda, né? Nós recebemos as encomendas pelo correio, aí vem ali aquele objeto ali, bem embaladinho ali, com aquele papel de bolha, aquela coisa toda, para não danificar, não quebrar. Então, ali, aquele objeto está condicionado, assim também somos nós, como humanos. Nós vemos que Marta e Maria, Marta era aquela pessoa afoita, Maria, no caso, era aquela pessoa mais calma, aquela pessoa que sempre queria estar perto de Jesus, mas as mesmas cometeram o mesmo erro. As duas, né, cometeram o mesmo erro, condicionar a grandeza de Deus, o poder de Jesus, naquilo que elas pensavam, nos seus conceitos. Então, adiantando aqui, que o nosso tempo está esgotando, vamos lá. Então, está explicado o porquê disso aí, de duas irmãs, as mesmas palavras e ações diferentes da parte do Senhor Jesus. E agora, então, nós vemos aí, do versículos 44, aliás, do versículos 43 a 44, o irmão já vai projetar, versículo João 11, 43 a 44, diz assim: E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Então nós podemos ver aí aquele morto, quando Jesus deu ali o brado dele, né? O Tim Keller também fala desse brado de Jesus. Não foi uma palavra, por favor, Lázaro, sai para fora, não foi aquela palavra mansa,
Lázaro, meu amigo, Lázaro, eu te amo, sai para fora. Não foi uma palavra assim branda, uma palavra suave, né? Mas foi um grito, né? Foi um brado mesmo de autoridade. Agora, o porquê isso aí, esse brado de autoridade? Nós vamos, né? É porque Jesus estava ali lidando com a morte. Jesus estava lidando com uma coisa que é o salário do pecado. Jesus estava mexendo com as estruturas, né, hostes espirituais ali. Jesus estava mexendo ali com a estrutura religiosa dos judeus. Jesus estava desafiando ali, prestes a ir para a cruz, e ele foi para a cruz, né? E então nós vemos que Jesus aqui, ele bradou com grande brado, Lázaro, com toda a autoridade. Certamente foi um brado que ecoou ali naquelas montanhas ali, que era uma pedra ali. Certamente aquele brado de Jesus ecoou ali, como o Tim Keller fala, que foi a mesma coisa de um brado de uma fera. Por isso que Jesus, lá em Apocalipse, ele é apresentado como o cordeiro, mas também é apresentado como o leão. O cordeiro de Deus para a igreja, né? Para a igreja que ama o Senhor Jesus e que faz a vontade do Senhor. E leão para aqueles, né, que são adversários da obra de Deus, daqueles que são adversários da palavra de Deus, desde o princípio, e vai continuar sendo até o fim assim. Então Jesus é o cordeiro, mas também é o leão. Agora nós vamos pensar nesse defunto ali, antes defunto, agora vivo, como ele saiu. Ele estava com as mãos e os pés atados. Uma pessoa quando está com as mãos atadas e os pés atados, ele não se move. Como aconteceu? Lázaro sai para fora, e ele saiu. E a ordem de Jesus era para quê? Desatai-o e deixai-o ir. Nós não falamos sobre a pedra, né, que é a pedra que Jesus mandou que eles tirassem a pedra. Agora Jesus está mandando eles desatar aquilo ali, deixar ele ir. Nós vemos que aquele acontecido ali, certamente Lázaro, ele saiu de uma maneira sobrenatural, não a maneira comum que nós locomovemos, que nós levantamos com as nossas pernas, fazemos os compassos da nossa perna e caminhamos, das nossas pernas e caminhamos, mas certamente ele flutuou ali. A palavra não fala isso aí, mas Jesus, que tinha poder para restituir a Lázaro a vida, tinha poder também para fazer com que ele flutuasse e viesse para fora, e fazer com que conforme já dissemos, né, aquele ambiente de podridão ali, fosse transformado em cheiros de rosa, em cheiros de bebês, conforme já dissemos, né? Então Jesus é aquele que tem este poder. E agora nós vemos o desfecho final da mensagem. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo, versículo 45, vindo visitar Maria, vendo o que que fizera Jesus, creram nele. Então, sempre tem duas classes, né? Sempre tem dois. Tem uma classe que crê, tem uma porção que crê, e tem uma porção que não crê, e além de não crer, ainda sai para fazer vamos dizer assim, o mal, para entregar Jesus. Foi o que uma turma ali, né, vamos dizer, um grupo ali fez. Outros, porém, versículo 46, outros, porém, foram ter com os judeus, os fariseus, e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara.
Então, já terminando, né, aqui já terminando a palavra, a conclusão ela é simples. Ela é simples, porém com grande conteúdo. E então nós temos, né, Jesus com autoridade sobre a morte. Nós vamos ler na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, aos Coríntios, capítulo 15, os últimos versículos do capítulo 15 de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 58, para concluir a nossa mensagem, fazendo parte da nossa conclusão aqui. Diz assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Graças a Deus, né? Então, ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo no Senhor que o nosso trabalho não é vão. Então, esse trabalho de crer no Senhor, esse trabalho de depender do Senhor, ele não é vão, porque um dia nós teremos toda a recompensa que Deus tem para nós, será revelada a nós. Então, voltando, né, para concluir, voltando ao nosso texto básico, nós vemos que tudo isso que aconteceu aqui, João, no capítulo 11, tudo o que aconteceu é para mostrar que Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido de Deus para os judeus, e o Filho de Deus para os gentios. E isso também aconteceu, para que está inserido aí no versículo 15, eu me alegro por vossa causa, versículo 15 de João 11, por vossa causa me alegro, de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos até lá.
Então, ali ele estava falando para os discípulos ali. Ó, de uma certa forma, eu me alegro por lá não estar, não estivesse lá, para que vocês possam crer com toda a força naquilo que eu vou fazer. E aí, continuando, né? E voltando no versículo 4 de João 11, nós vemos aqui, versículo 4 de João 11. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então, nós vemos aí o desfecho da palavra. Jesus fez tudo aquilo ali para que o nome de Deus fosse reconhecido, aqueles que tivessem de crer nele, aqueles que fossem eleitos dele, de Deus, pudessem crer nele, mas também para que o nome de Deus, a glória de Deus viesse à tona ali e fosse ali reconhecida. Então, irmãos, vamos ficar por aqui, nosso tempo está esgotado. Então, eu creio que o texto é bem extenso, nós certamente não falamos tudo aquilo que precisava falar, mas falamos aquilo que Deus, que o Espírito Santo de Deus nos proporcionou para a nossa edificação, para o nosso conhecimento, na nossa caminhada, no nosso desafio, né, como cristãos, como testemunho, como pequenos cristos, né? Como aqueles que andam neste mundo e testemunham da vontade, da grandeza de Deus. Que o Senhor possa abençoar, assim, esta palavra lida e explanada nesta manhã.